Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 24.1. Nessa aula de hoje, pessoal, nós estamos daí dando uma continuidade pela nossa jornada, pela física da mecânica, aquela física que fala da cinemática, aquela física que fala da dinâmica, que se preocupa com a causa dos movimentos, E aí, especialmente, uma física que vai transitar pelas leis de Newton, no caso, uma mecânica newtoniana, onde nós já falamos sobre a inércia, a primeira lei de Newton, já falamos sobre a ação e reação, que é a terceira lei de Newton, tratamos a respeito do atrito, que existe entre quando você tenta mover os corpos, e aí na aula de hoje, nós temos um conteúdo aí um pouco mais especial, mais interessante, que é uma das leis de Newton mais conhecida, mais famosa, porque ela é uma lei que traz uma equação. Aí você fala assim, ué, professor, como assim? A primeira lei, ela é mais conceitual, inércia. A terceira lei, apesar dela trazer expressões matemáticas, dizendo que o par de ação e reação em módulos são iguais, mas não é uma expressão que te permita calcular muita coisa. Ela só vai afirmar algo sobre duas grandezas, Um par de forças, ação e reação. Esta equação que vai ser apresentada na aula de hoje, ela é o princípio fundamental da dinâmica. Olha o poder dessa equação. Olha o poder que ela tem. Olha o potencial que ela tem. É só, entre aspas, o princípio fundamental da dinâmica. Ou seja, das leis que nós vimos aqui, essa de hoje é uma das mais aplicadas quando você tenta fazer o estudo do movimento dos corpos. Tudo bem, pessoal? Então, assim, dada essa expectativa, se prepare e vamos nessa. Segunda lei de Newton, parte 1. Princípio fundamental. Opa, cadê a nossa canetinha aqui? Princípio fundamental da dinâmica. Relação existente entre a força e a aceleração e a massa de um objeto. Então vamos lá. Princípio fundamental da dinâmica. Ao longo da história, importantes personalidades científicas e outros profissionais utilizaram as contribuições de Newton para elaborar os seus estudos teóricos. Ou seja, isso de um modo geral, dentro da ciência, a ciência física, a ciência que é uma ciência de caráter experimental e agora é classificado como a ciência da natureza, ela mostrou que Isaac Newton chegou onde chegou, ele bebeu, vamos usar essa expressão, ele bebeu significa que ele foi influenciado pelas contribuições de outros pensadores, outros estudiosos. Ou seja, até ele havia estudos na área de física, na mecânica, na parte celeste, ou seja, ele não foi o primeiro a pensar sobre o movimento das coisas. Aristóteles já fazia isso, Galileu já fazia isso, outros inúmeros pensadores também deram a sua contribuição. Newton, ele se deu ao trabalho de se atualizar sobre o conhecimento que os outros pensadores tinham e aí dá o parecer dele, dá a contribuição que ele tem. Aí, olha que interessante. Assim como ele teve que beber da fonte de outros pensadores para trás, ele se tornou uma referência. Ele próprio se tornou uma referência para estudos a posteriori, ou seja, todos os pensadores depois dele que pensavam em fazer uma análise sobre o movimento de um satélite, o movimento de um astro, o movimento balístico, qualquer coisa que se movesse e tivesse como causa forças, então você vai ter que examinar e reexaminar a mecânica de Isaac Newton. Então, sim, as suas contribuições serviram como base de elaboração de estudos teóricos posteriores a ele. Esta é a importância que ele tem, dentro dessa área. Vamos nessa. Segunda lei de Newton. De atividades experimentais e até do desenvolvimento de equipamentos que reduzem o uso de força física humana e animal em diversas tarefas do cotidiano.
Então, olha que bacana aqui. A segunda lei de Newton, ela está aplicada em muita coisa hoje, tá? Muita coisa do que é tecnológico, do que é aplicado pela engenharia, só é aplicado porque essa segunda lei de Newton, ela mostra uma relação matemática que permite a aplicação. Então, por exemplo, equipamentos que vão facilitar a atividade humana, o fato de você utilizar um sistema de polias, uma talha exponencial, o fato de você utilizar um sistema com alavanca. Então, alavancas, né? Tipos de alavanca, interfixa, interpotente, interresistente, sistemas de polias com polias móveis e talha exponencial, tudo isso utiliza o princípio fundamental da dinâmica para facilitar a força exercida pelo ser humano. Então, é uma ciência que vem a facilitar a atividade humana, é o seu propósito, né? Então, tem aplicações sim, né? Reduzir a atividade física humana e diversos animais e também de diversas atividades do cotidiano. Vamos nessa! Por exemplo, aqui, ó, teleférico aplicado, né? No teleférico, por exemplo, se você quer fazer com que ele se mova, haja o transporte, você vai aplicar a segunda lei ou o princípio fundamental da dinâmica, né? Tudo que está acontecendo aqui, o somatório das forças, a força resultante, toda a massa envolvida, se eu quero que isso aqui ande com velocidade constante ou se ele sofra aceleração em algum meio, tudo isso vai ser modelado com equações que respeitam o princípio fundamental da dinâmica. Escadas rolantes num shopping, né, ou em qualquer outro canto, se ela vai manter a velocidade constante, se ela vai sofrer algum princípio de aceleração, então eu vou ter que ter forças atuando no meu sistema de engrenagens para manter a força resultante igual a zero. Que eu quero que ela faça um movimento constante, com velocidade constante. Então se a velocidade é constante, a aceleração vai ser igual a zero. Se a aceleração vai ser igual a zero, a força resultante vai ser nula. Então eu estou utilizando o princípio fundamental da dinâmica para o caso de escadas rolantes. Também para situações onde eu tenho que içar coisas, né? Utilizando o guindaste, transportar uma carga muito pesada de um ponto para o outro. Tanto para o fato de que eu queira manter uma determinada carga estática, então eu levantei, eu içei uma determinada carga, eu quero manter ela estática. Tu quer manter estática? Então, para ela ficar estática, você vai ter que considerar algumas coisas. Por exemplo, o somatório dos seus momentos, o somatório dos seus torques vai ter que ser igual a zero. Essa é uma condição. E o somatório das forças resultantes ali também vai ter que ser igual a zero. E aí você vai ter um equilíbrio de rotação e um equilíbrio de translação. E aí sim eu consigo obter um objeto estático, de fato, um equilíbrio estático. De qualquer forma, para chegar em equações e expressões que permitam o equilíbrio estático, eu devo, com certeza, passar por uma análise inicial que utiliza o princípio fundamental da dinâmica. Porque eu vou olhar todas as forças distribuídas, onde elas estão sendo aplicadas, quais são as massas dos corpos, se tem aceleração, se não tem, entende? Então, qualquer coisa hoje que funcione a nível tecnológico, com uma aplicação parecida com essa, para transportar uma carga de um ponto ao outro, é física pura, é a aplicação pura de física. Professor, mas eu não estou vendo as equações. Mas você está vendo um instrumento construído e aplicado com o trabalho da engenharia. Mas o trabalho da engenharia, para ser feito, ele precisa levar em consideração modelos e equações. E aí esse é o nosso papel da física, dar uma teoria sólida que permita a construção disso e que diga que isso vai funcionar. Mesmo antes de você construir, você já tem um modelo sólido, com uma base sólida, que já te garante que isso vai funcionar, ok? Mesmo antes de ser feito. Vamos nessa! Esses e outros equipamentos que erguem ou movimentam cargas em superfícies planas ou inclinadas devem ser projetados segundo conceitos estudados pela física. Por exemplo, eu tenho que olhar
para a força. Que força que está sendo aplicada? Quais são as forças aplicadas? Essas forças estão apontando em qual direção? Em qual sentido? Qual é a intensidade das forças? A resultante das forças é igual a zero? Então, assim, são muitas perguntas que eu faço olhando para a força, só para levar em consideração no fato de que eu vou inclinar alguma coisa, de que eu vou ter uma superfície plana ou vou estar transportando alguma coisa. Então, a palavra força, ela é uma palavra-chave, né, em qualquer situação como essa. A massa também é outra palavra-chave, né? Não dá para ignorar a massa de objetos que você está transportando. Não dá para ignorar o quanto de massa tem em estruturas distribuídas. Ah, eu tenho um caixote ali, ou eu tenho um andaime, um guindaste. Qual que é a massa do guindaste? Tudo isso tem que ser analisado. E a massa é, com certeza, uma grandeza que merece esse olhar, ok? E a aceleração, professor? Você entende assim, a força, com certeza, você tem que olhar o quanto de força é aplicado. A massa, tudo bem, o que tem lá entre ela. E aí você fala, então por que aceleração? Por que aceleração? Não daria só para você descrever essas situações que a gente comentou, só olhando para a força, só olhando para a massa? A resposta, não daria. Por que não? Causa e efeito, relação causal, né, de causa e efeito. Eu tenho uma massa, perfeito, está em repouso. Se você aplicou uma força e a resultante da força é diferente de zero, né? Ah, professor, esse corpo apresenta uma aceleração. Ótimo, esse é o efeito. Então, relação de causa e efeito. Então, para qualquer corpo que tem massa, que você tem forças que não são nulas, ele vai ter o efeito da causa, né, da força que você está aplicando sobre ele. Então, a aceleração também é uma palavra-chave aí para a gente destacar. Vamos nessa! Ou seja, grandezas que estão presentes na segunda lei de Newton. Sendo que força é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção, sentido. Massa é uma grandeza escalar, só tem a unidade, né, o valor e a unidade de medida. E a aceleração, que é uma grandeza vetorial, também tem módulo, direção e sentido. Bom, o que diz a segunda lei, né? Falamos tanto dela, né? Demos tanta importância às suas aplicações, mas o que ela fala? A equação, por si só, o que ela diz? Ela diz que a força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa desse corpo pela sua aceleração. Aí você fala, bom, isso aí é uma leitura da equação, né? É uma leitura da equação. Vamos pensar aqui, ó. Primeiro que, atenção aos detalhes. Quando ele fala resultante, ele está analisando uma situação onde você vai ter mais de uma força, tá? É difícil você ter um corpo só com uma força, né, atuando sobre ele. Então, considerando que tu vai ter um par de forças, 3, 4, 5, N forças atuando sobre ele, aí você vai achar a resultante das forças. Todas elas atuando junto, vai ter o mesmo significado físico que uma única força, que eu poderia trocar todas elas por uma única força e teria o mesmo resultado físico. Aí essa força é a força resultante. Então a força resultante, né, considerando a resultante com todas as forças, isso vai ser o quê? A massa desse corpo multiplicado, né, produto é multiplicação, é vezes, multiplicado pela aceleração desse corpo. Tudo bem? Então essa daí é uma leitura da própria lei, né? O que diz a equação. Vamos nessa. Então olha aí que bacana. Eu tenho um corpo numa superfície horizontal, né? Apoiado sobre a mesa. E eu tenho um outro corpo que está aqui dependurado, né? Ligados, ambos estão ligados por um fio, né? Então aí existe uma força de tração, ok? Então pensa o seguinte, nesse caso, olha aí, ó, o que aconteceu. Nesse caso, ele vai ter aqui a tração, né? A força aplicada. Aqui também tem uma tração. Aqui tem o peso do corpo 2. E aqui tem o peso do corpo 1. E aqui tem a normal do corpo 1. Ah, professor, e o atrito? Não, nesse caso não está sendo destacado o atrito. Então você pode supor que é uma superfície polida, sem atrito. Bom,
Como não tem, ó, a normal e o peso vão se anular. Como não tem nenhuma força oposta, a minha força resultante é a própria tração. E a tração, por sua vez, vai ser igual à força peso do outro corpo. Então, eu tenho uma força resultante que é diferente de zero, e essa força resultante vai fornecer ao sistema uma aceleração. Essa aceleração vai fazer com que ele parta do repouso e ganhe velocidades sucessivas à taxa constante. Olha lá, ó, ele vai apresentando velocidades sucessivas à taxa constante. Significa que a velocidade vai aumentar, mas ela não vai aumentar de qualquer jeito. Ela não vai aumentar, a velocidade não vai aumentar de forma aleatória. Ela vai aumentar a uma taxa constante, uma aceleração constante. Você entende? Então aqui, ó, esse corpo de cima, ele tem uma aceleração, né, com um valor constante, e ele vai o quê? Direcionado na horizontal para a direita. O corpo que estava dependurado, e ele também se move, então ele vai descer também acelerado, né? Porque os dois estão ligados, né, concatenados por um fio. Aqui, ó, por um fio, uma corda, ok? Então, como eles estão ligados, é um sistema, é uma coisa só. A aceleração que esse aqui apresentar vai ser a aceleração que esse aqui vai apresentar. Em módulo, tá? Cuidado. Ah, professor, como assim em módulo? A aceleração desse aqui é na horizontal para a direita. A aceleração desse aqui é na vertical para baixo, ou seja, o corpo está descendo. Mas o valor delas em módulo é o mesmo, tá? Vai ser a mesma intensidade. Vamos nessa. Sendo assim, olha lá, um objeto sob a ação de uma força única adquire aceleração. Isto é, se a força é diferente de zero, a aceleração é diferente de zero. Tá? Então, lembrando que a aceleração é definida como a variação da velocidade em função do tempo, né? Então, A é ΔV sobre ΔT. Ou seja, é a tua taxa de variação da velocidade em função do tempo. Agora, qual é a relação entre força e aceleração? Como já foi visto, de acordo com o princípio da inércia, um corpo só pode sair do seu estado de repouso ou do movimento retilíneo uniforme se uma força resultante não nula atuar sobre ele, tá? Então, aplicou uma força externa ali que não é zero sobre ele, o estado de movimento dele vai mudar. Se ele estava em repouso, ele vai entrar em movimento. Se ele já estava em movimento retilíneo e uniforme, dependendo de como é aplicada essa força, ele pode continuar em movimento retilíneo, mas a velocidade dele vai mudar, então não vai mais ser uniforme. Ou, dependendo de como é aplicada essa força, ele vai ter um movimento com desaceleração, ou seja, uma força aplicada no sentido contrário ao do movimento. Se isso ocorrer, a velocidade do corpo poderá aumentar, ou a palavra-chave, poderá aumentar de intensidade, poderá diminuir de intensidade ao mudar a direção, enquanto existir a atuação de uma força resultante, tá? Então, aplicou uma força, o que pode acontecer com a velocidade? Ela pode aumentar ou ela pode diminuir, ok? Depende de como está sendo aplicada essa força. Aí ele pode ter aceleração ou desaceleração. Em outras palavras, nesse intervalo de tempo, o corpo estará sujeito a algum tipo de aceleração, que poderá ser positivo ou negativo. A força F que atua em um objeto é diretamente proporcional à aceleração que produz no objeto. E aí vai ter esse símbolo, né? Ele é um símbolo um pouco estranho. Olha só, ele é um símbolo um pouco estranho, mas está aqui, ó. Força é proporcional, no caso diretamente proporcional, à aceleração. Ah, professor, então assim, mantendo a massa a mesma, não mexendo no valor da massa, mantendo a massa constante, se eu aumentar a força, eu estaria aumentando a aceleração, tá? Isso eles são o quê? Grandezas diretamente proporcionais aí na equação. Vamos nessa. Grandezas diretamente proporcionais. Então, olha só. Grandezas diretamente proporcionais estão ligadas de modo que
à medida que uma grandeza aumenta ou diminui, a outra altera de forma proporcional. Então, um exemplo aí, bem tranquilo. Um homem percorre 2 quilômetros em 20 minutos. Para percorrer 4 quilômetros, gastará quantos minutos? Então, aqui, esse é um problema que está acontecendo a taxa constante, tá? Então, você está supondo que ele percorre uma distância num certo intervalo de tempo a uma taxa constante. Então, olha só, 40 minutos, né? Pois ele percorre 1 quilômetro em 10 minutos, então 4 quilômetros ele vai percorrer em 40 minutos. À medida que a distância percorrida aumenta, o tempo também aumenta, tá? Agora aqui, essa é uma leitura fria, essa é uma leitura fria, olhando para as grandezas. Somente falando ali, ó, diretamente proporcional, né? Aqui, ó, percorreu 2 km 20 minutos. Então, 4 km 40 minutos. Na prática, no dia a dia, você pode suspeitar que não é bem assim, né? No dia a dia não é bem assim. Aí você fala, não, professor, não. Você pratica a atividade física? Você pratica exercícios? Se a resposta é sim, você vai saber que o seu tempo de exercício e a sua distância percorrida afetam a velocidade com que você faz o exercício. Por exemplo, corre 2 km. Veja a sua disposição, a sua vitalidade em correr apenas 2 km. Agora dobra, corre 4 km. Veja se tu consegue manter exatamente a mesma velocidade nos 4 km. Tenta fazer isso. Então, assim, apesar de teoricamente você ver que distância e tempo pode ser tratado de forma linear, na prática, se você for pegar uma situação real, a taxa de variação não é constante. Tudo bem, pessoal? Então aqui eu só estou comparando o que é teórico com o que de fato pode acontecer na prática. Vai destoar um pouquinho. Vamos nessa. Massa de um objeto. Olha lá, o que é a massa mesmo, hein? As pessoas confundem massa e peso, né? Tem uma confusão cotidiana sobre isso. Para muitos professores de ciência, massa de um corpo é a quantidade de matéria que o compõe, né? Então, lá no ensino fundamental, naquelas aulas de ciências, ele falava em massa, esse é o entendimento de massa. Quanto de matéria que tem o corpo, né? Mas na mecânica de Newton, professor, na mecânica de Newton, significa isso? A massa é, de fato, a quantidade de matéria? Será que no ensino médio esse entendimento de massa ainda permanece? Ou esse entendimento de massa ele casa mais com a química, né? A química ainda fica de acordo com esse entendimento, né? Quantidade de matéria que tem o corpo, quantidade de mols, de moléculas. Agora, na física, na mecânica newtoniana, quando eu tento definir massa, eu ainda posso usar esse conceito da química ou das ciências? E olha aqui a resposta. A massa, na física, é uma medida quantitativa da inércia do corpo. Então, a massa mede o quanto de inércia esse corpo tem. De uma maneira simplificada, podemos dizer que a massa mede a dificuldade que encontramos para vencer a inércia de um corpo. Olha que bacana. E em aulas passadas, né, ao falar da primeira lei de Newton, ao falar da inércia, nós falamos um pouquinho sobre isso. Falar, vai ser a resistência que um corpo apresenta em mudar o seu estado de movimento. Então, ele está em movimento, está com velocidade constante, retilíneo uniforme. Ok. Aí, se nenhuma força atuar sobre ele, ele continua com essa velocidade e mantém. Aí ele está em repouso. Se nenhuma força for atuada sobre ele, externa, ele continua em repouso. Então, essa inércia dele é essa resistência da mudança ao estado de movimento. Ok? Vamos nessa. Então, a massa está relacionada sim com inércia. Por exemplo, é mais fácil você frear, né? Aí, um ciclista, ele veio animado, né? Com essa bicicleta aí, ó. Ele conseguiu frear a tempo. Quase que ele bateu aí na lateral, você viu? Olha lá, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Bora lá. Cadê? Ele vai aparecer aí, ó. Tá animado. Para aí. Olha lá, ó.
Quase que ele bateu, né? Aí você fala, professor, é só o ciclista e a bicicleta. A massa, a massa não é uma massa significativa. Então, a massa dele é menor, foi mais fácil mudar o estado de movimento, né? Foi mais fácil mudar o estado de movimento dele. Está em movimento, foi para o repouso. Apresentou um grau de inércia. Vamos nessa. Agora aqui, você vai tentar reduzir um ônibus. Eita, dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho para você conseguir reduzir um ônibus, a velocidade dele. Ele tem muito mais massa, e vai dar mais trabalho para reduzir a velocidade dele e levá-lo ao repouso, né? Então, maior a massa, maior a inércia. A inércia do ônibus é muito maior, ou seja, a sua massa é muito maior do que a da bicicleta. Então, no estudo da física newtoniana, a massa de um corpo é constante. Qualquer que seja o lugar que esse corpo se encontre, a qualquer que seja a sua velocidade, ok? Então, essa massa aqui não está mudando. No estudo da física moderna, né, desenvolvida a partir de 1905, a massa de um corpo não é constante. Varia com a mudança da velocidade. Aí você fala assim, ué, professor, que história é essa aí? Que história é essa aí? Tá certo isso, né? Tá certo isso, produção? Vamos pensar aqui. Na física clássica, na física newtoniana, na física de Newton, se você tem um ciclista de 80 kg pedalando e ele está a 40 km por hora, a massa dele ainda é 80 kg. Digamos que ele coloca algum dispositivo na bicicleta e ele consegue fazer essa bicicleta chegar a 100 km por hora. Qual que é a massa do ciclista? Na mecânica newtoniana, ainda é 80 kg. Aí você fala, então não importa a velocidade com que ele está, a massa vai ser a mesma. Isso, na física clássica, sim. Na mecânica de Newton, sim. Na física moderna, a partir dos estudos da relatividade, a massa do corpo não é a quantidade de matéria, presta atenção, é a inércia. A massa do corpo, ela apresenta variações conforme você muda a sua velocidade. Então, aumentou a velocidade, a inércia vai aumentando. Aí você fala assim, então, professor, então, se o corpo tiver uma velocidade muito alta, quase tendendo ao infinito, o corpo também vai apresentar uma massa muito alta, quase tendendo ao infinito. É isso? Não, felizmente não é isso. Porque na natureza existe um limite de velocidade, tá? Assim como no trânsito, né, o Detran, a Centran, eles regulamentam, tem limite de velocidade, na natureza também existe um limite de velocidade. E o limite de velocidade é a velocidade da luz no vácuo. Vamos nessa. Aqui, ó. A variação de massa do corpo só é percebida para violentas variações de velocidade do corpo, da ordem da velocidade da luz. À medida que a velocidade de uma partícula, né, aumenta, a sua massa também aumenta. Teoricamente, se a velocidade de uma partícula atingisse a velocidade da luz, a sua massa seria infinita, mas isso aí teoricamente. Por isso, é impossível que um objeto, né, viaje com velocidade da luz no vácuo. Ou seja, ele não vai chegar a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade da luz. Mas, professor, essa é a velocidade da luz. A luz tem massa? Não. Tá? São ondas eletromagnéticas, ela não tem massa. Então, não é um corpo que está viajando a velocidade da luz. Então, vamos lá. Na segunda lei, dá uma olhada aí, ó, eu tenho a força resultante, passou, e a aceleração. Na mesma direção e sentido. Mais uma vez. Opa, passou demais. Vamos lá. Força resultante e aceleração, na mesma direção e sentido. Newton analisou a resultante das forças aplicadas no corpo e comparou-a com a aceleração adquirida por esse corpo. Newton alterou a resultante das forças aplicadas no corpo
de massa m e verificou que a aceleração desse corpo também sofria alteração. Olha lá. Olha, foi mais rápido, certo? Um foi mais rápido do que o outro. Concluindo, após várias medidas, notou que a resultante das forças aplicadas no corpo era diretamente proporcional à aceleração adquirida. Ou seja, se ele aumentasse a força, ele aumentaria a aceleração, tá? Então seria o quê? Diretamente proporcional. Ok, pessoal? Aí uma coisa para você prestar atenção, força resultante e a mesma direção e sentido, ok? E aí, massa do corpo, né? Se eu pegar a força resultante e dividir pela aceleração, eu vou ter sempre o mesmo resultado, é uma constante. E essa constante vai ser equivalente à massa do corpo. Essa constante da razão da resultante da força pela aceleração fornece a massa desse corpo. Ok, pessoal? Então, olha só. Agora, para ficar um pouco mais claro, né? Para ficar um pouco mais nítido, mais claro, esse estudo da segunda lei de Newton, como que isso pode ser aplicado, né? Através de experimentos, eu trouxe para vocês um vídeo, né? Que foi realizado um experimento reprisando o que seria uma movimentação de um corpo partindo do repouso, sendo acelerado por uma outra força, que é a força-peso, sendo acelerado, eu estou aplicando a segunda lei de Newton, e eu estou mostrando que quanto maior a força que eu estou aplicando ali, na queda, proporcionalmente eu vou ter uma aceleração. E se eu calcular a velocidade média em 2 pontos do trecho, eu vou ter uma velocidade média cada vez maior, se eu tiver uma força resultante proporcionalmente maior, tudo bem? Então agora dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Aqui eu tenho para vocês um experimento de física que relaciona movimento uniformemente variado e relaciona leis de Newton, ou seja, o nosso protótipo envolve um carrinho que está preso numa corda ou linha, ele vai passar pelo primeiro sensor e vai passar pelo segundo sensor e tudo isso é conectado a um bloco, um peso que está suspenso. Na montagem, nós temos os sensores conectados à protoboard e esta protoboard conectada a um microcontrolador Arduino Uno. O Arduino vai calcular a velocidade média. Ou seja, o experimento relaciona uma lei de Newton, né, que calcula a aceleração de um movimento uniformemente variado e calcula-se a velocidade média em um determinado trecho. Ou seja, resolvendo toda a matemática, nós chegamos numa expressão matemática e configuramos aqui, ó, uma raiz quadrada do deslocamento vezes o peso dividido pelo dobro da área. Então, dá uma olhadinha como é que vai funcionar. Olha só, pessoal, então eu vou soltar o carrinho e ele vai sair do repouso, passar no primeiro sensor, no segundo e vai ter a velocidade média dele calculada. Olha só. 0,74 metros por segundo. Então, pessoal, vocês viram que conforme você aumenta o peso, se colocar um peso maior, ele vai ter uma velocidade média maior, que vai depender não só do peso, como do deslocamento e da massa. Bom, esse simples experimento aqui te ajudou a rever conceitos como cinemática e dinâmica, duas áreas pertencentes à mecânica. Tchau, tchau. Olha só, pessoal, então... Que experimento bacana esse aí, né? Foi utilizado alguns elementos da robótica educacional, porque eu utilizei sensores, né? Protoboard, jumpers, resistores e o microcontrolador Arduino Uno. Tudo para poder quantificar qual foi a velocidade média em um corpo que partiu ali acelerado. Em outras palavras, pessoal, o que foi feito ali não difere muito do que o governo faz quando ele tenta medir a velocidade dos carros no trânsito, né? Só que a diferença é que lá ele está medindo a velocidade quase que instantânea do carro. E nesse experimento eu fiz a medida da velocidade a partir de uma média, né? Eu peguei 2 pontos. Então aí eu estou pegando uma média de velocidade, tudo bem? Então, vamos nessa. Exemplo 2. O corpo sofre a ação de uma força constante de intensidade de 70 newtons. Qual o valor da massa desse corpo se a sua aceleração for igual a 2 metros por segundo ao quadrado? Então é uma questão tranquila, né? Ele deu a força aplicada, deu a aceleração e está pedindo a massa. Então olha aí a equação.
Massa é igual a força resultante dividido pela aceleração. Massa vai ser igual, força resultante, 70, tá aqui, ó, 70, tá? Aí, professor, o que é isso aqui? Quilograma, metro por segundo ao quadrado, é porque 1 newton é 1 quilograma metro por segundo ao quadrado, tá? Então, aqui onde está 70 quilograma metro por segundo ao quadrado, é sabendo que é 70 newtons, tá? Aí embaixo, 2 metros por segundo ao quadrado. Dividindo um pelo outro, vamos lá. Opa. Dividindo um pelo outro, né? Vai obter aqui 35. 35 o quê? Quilogramas, tá? Essa é a massa do corpo. Exemplo 3. Um ônibus de peso igual a 160 mil newtons está em movimento com velocidade de 72 km por hora. O motorista que dirige o ônibus avista na pista de rolamento um animal e aciona o freio. O ônibus percorre 12,5 metros durante a frenagem, até parar, completamente evitando o acidente. Adotando a gravidade como aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, qual foi o módulo da força de frenagem, né? Essa é a pergunta. Então vamos lá. O peso, 160 mil newtons, a velocidade, 72 km por hora, velocidade zero, final, né? Velocidade inicial e velocidade final zero, porque ele parou. A distância percorrida, 12,5 metros. E a gravidade você pode arredondar aqui para 10 metros por segundo ao quadrado. Aplicamos aqui, pessoal, a equação de Torricelli, tá? Onde ela vai dizer velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Ou seja, 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Bom, nessa equação, antes de começar a utilizar, eu tenho que ver que aqui está em quilômetro por hora, né? Ó, e aqui está metro, aqui está metro por segundo ao quadrado, então não vai dar certo. Para funcionar, eu vou pegar 72 e vou dividir por 3,6. Aí dividiu, obteve 20. 20 o quê? 20 metros por segundo. Então a velocidade dele inicial, 20 metros por segundo. Agora sim eu posso substituir. Velocidade final é zero, aí ficou zero ao quadrado. Velocidade inicial, 20 metros por segundo, então 20 ao quadrado. Mais 2 vezes o ar, que nós não conhecemos, vezes o deslocamento que nós conhecemos, 12,5. Prioridade, multiplicação, né? Potenciação, 0 ao quadrado, 0. 20 ao quadrado, 400. Multiplicação de 2 vezes 12,5, 25 vezes A. Aí agora, passo aqui para o outro lado da equação, troco o sinal, né? Passa dividindo, ó, 400 menos 400 para 25, obtém assim menos 16 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aí é negativo por quê? Porque ele desacelerou, né? Ele reduziu a velocidade. O peso do corpo é a massa vezes a gravidade, e a massa vai ser o quê? O peso dividido pela gravidade. Então, o peso, 160 mil dividido para 10. Vamos obter o quê, então? 16 mil quilogramas. Essa é a massa dele. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante vai ser 16 mil vezes o módulo, né, da aceleração, que é 16. Multiplicou os dois, obtém assim 256 mil newtons. Ok? Se eu for escrever isso aí em notação científica, a vírgula está aqui, ó. E eu vou trazer a vírgula até esse ponto. Aí eu vou ter que contar aqui, ó, quantos saltos ela deu. 1, 2, 3, 4, 5. Então ficou 2,56 vezes 10 à quinta. Tudo bem, pessoal? Vezes 10 à quinta. Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado. E, ei, até a próxima. Tchau, tchau.